Pois é, a gente ainda continua falando sobre tempo, temperatura, clima. Em meio a uma nova crise causada pelas queimadas no Pantanal, uma comitiva do governo deve ir à região amanhã para avaliar de perto essa situação. Repórter Marília Ribeiro, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Quem é que deve participar dessa viagem, hein, Marília? Tiago, de acordo com o senador Nelsinho Trade, quem deve ir nesta comitiva é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. E eles vão lá para poder apresentar medidas de enfrentamento às queimadas. Nós vamos ouvir o senador agora. Nós fizemos uma reunião aí em Brasília, junto com o vice-presidente Alckmin, a ministra Marina Silva e o ministro Valdez Góes. Eles se dispuseram a visitar a região aqui na sexta-feira para trazer de forma objetiva mais condições para o enfrentamento dessa intempérie da natureza, que seriam mais carros, mais aviões, mais equipamentos e mais pessoal. Tiago, quem também deve compor essa comitiva é a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Equipes dos bombeiros atuam no Pantanal há mais de 80 dias, realizando ações de prevenção e combate aos incêndios. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esse é o pior período de incêndio da história do Pantanal, devido à falta de chuvas e à ausência de intervalo entre os fenômenos El Niño e Laninha. O governador do estado, o Eduardo Reidel, publicou um decreto que declara a situação de emergência por 180 dias nos municípios que foram afetados pelos incêndios. Segundo o governo, a situação de emergência foi declarada como resultado de diversos fatores, entre eles o período de seca que o estado vem enfrentando e também o impacto das queimadas para a agropecuária pantaneira. Tiago. São os desafios, principalmente no Centro-Oeste. Bom trabalho para você, Marília Ribeiro. Bom, Dora Kramer, claro que o Congresso Nacional faz o papel, envia um grupo de parlamentares, mas na prática o que isso traz de retorno? Porque a situação lá realmente é dramática, né? Olha, é claro que ações emergenciais são sempre necessárias e bem-vindas e tal. Agora, é a mesma questão do Rio Grande do Sul, né? É a prevenção. Tem um plano que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou no ano passado, que era um plano de combate, de prevenção a desastres climáticos. Esse plano foi deixado de lado, foi ignorado, foi retomado em função da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas a gente continua vivendo essa situação em que se sabe do agravamento das condições climáticas, no entanto, a questão da prevenção fica sempre relegada ao segundo plano. E quando acontece o desastre, aí as pessoas têm que correr, acho muito justo, ainda bem, pelo menos, que se mexem, né? Agora, a gente está a mesma situação, é a mesma discussão do Rio Grande do Sul. E tem eu estava lendo outro dia, e diz que a maior parte desses incêndios é causada por ação humana em áreas privadas, ou seja, é mais complicado ainda, é uma falta de consciência, enfim, é uma questão muito complicada e por causa disso mesmo seria imprescindível que o governo se voltasse para isso, mas de uma maneira preventiva, além de atuar na emergência. Vilela, sem falar numa força policial, né, para coibir não só o desmate ilegal, aliás, é um assunto antigo aqui no Brasil, mas também as queimadas nesse período mais seco. Exatamente, isso vale em todo o Brasil, em diversas regiões do Brasil. Aqui mesmo no estado de São Paulo, você percebe andando pelo interior do estado, relatos em diversas localidades, como aumenta nesse período o número de queimadas, algumas delas não intencionais, mas um número extremamente significativo de queimadas intencionais e que acabam não tendo a devida punição pela forma como são praticadas. Nesse sentido do Pantanal, existe um forte componente político pela marca do Pantanal,
que é algo que acaba indo realmente para o mundo inteiro como um descuido ou como um descaso por parte do governo brasileiro. Pois é, Dora, e só mais uma questão. A gente vê pouco, talvez, uma forma de os estados estarem mais unidos em relação a isso e o próprio governo federal, porque há muita divisão e rixa política nesse assunto aqui no Brasil. E entra a questão do agronegócio também, sabe? Nisso é que eu incluo essa questão da prevenção, porque a prevenção não é só você ter ali um cardápio de medidas, é também, mas é obviamente a integração, porque a integração de todas as unidades da federação é fundamental. Isso significa o seguinte: pegar essa situação das mudanças climáticas e colocar como um dos temas prioritários. Não digo o prioritário, porque há diversas prioridades. E a gente tem essa marca da desconexão, da desorganização, da falta de prevenção em vários setores. Vamos pegar o mais candente do ponto de vista da opinião pública, que é a segurança, né? Você vê que tem uma marca comum dessa falta de planejamento, de atenção ao que realmente é importante. Não é importante se o presidente do Banco Central é cidadão, é isso, é aquilo, foi na festa de não sei quem, né? O importante, as questões cruciais são essas. Essa é uma delas sobre a qual nós estamos tratando.